Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de sacos, porque da casa do vosso Deus foram cortadas as ofertas de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Até aqui. Joel quer dizer Javé ou Yavé é Deus, né? Então só o significado. E é um livro assim, uma profecia bem própria, onde Deus está mostrando a sua soberania, onde Deus está mostrando também o seu julgamento sobre o povo. E ele foi escrito mais ou menos antes do exílio, ele precedeu a Jonas, a Amós, e o cenário que tinha aqui era um cenário que Judá passava por uma reconstrução, tinha passado por um reinado muito difícil e perverso de Atalia, então um momento difícil, e Judá estava sendo assim invadido, molestado por nações ao seu redor e por uma nuvem de gafanhotos, como é descrito aqui, o que nessa região já aconteceu várias vezes, e já em outras regiões, por exemplo, saiu bem no começo de 1900 e pouco, uma invasão dessas na Califórnia, e cerca de 4, 5 bilhões de insetos formando uma nuvem e devastando, e isso daí é uma coisa que o homem moderno conhece, já presenciou, e não uma coisa só do tempo bíblico, né? Então havia essa assolação da terra, e ela vem, e aqui tem a descrição acabando com a agricultura, acabando, né, com o alimento, e também a menção da questão do exílio, né, do pouco antes do exílio, onde há pessoas que morreram por causa da invasão de outros povos ali. Então um quadro de assolação, um quadro de julgamento, um quadro difícil, né, que Joel está trazendo para o povo. E eu queria assim que a gente rapidamente tirasse algumas lições para a nossa vida aqui dos versículos, já que a gente assim deu uma pincelada aqui no contexto, né, do que Joel está falando. Então ele começa aqui no verso 1 ao verso 3, dizendo que primeiro é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. É uma profecia, uma mensagem de Deus que veio ao profeta para transmitir. E aí vem do verso 2, ouvi isto, vós velhos, habitantes da terra, e diz, isto aconteceu nos vossos dias, nos dias dos vossos pais. A resposta, não, dessa forma não. Então narrai isto aos vossos filhos,
e dos vossos filhos a seus filhos, e esses a outra geração. E aqui a gente tem um ensino, nessa primeira frase, palavra do Senhor, né? Então Deus dirige a sua palavra aos homens, Deus dirige a sua palavra aos seus filhos. Deus fala com o homem, você vê isso na Bíblia inteira, né? Deus se preocupando com o ser humano, se preocupando com o seu povo, e Ele vem e fala, Ele anuncia, Ele usa os seus instrumentos, os profetas, os pregadores, né? Seja quem for, do mais humilde ou mais importante, aquele que está na corte, aquele que está no campo, mas Ele fala ao seu povo. E com a questão de Deus dirigir a sua palavra, isso significa que Deus tem algo a nos dizer, né? Deus tem algo para dizer na sua vida, Deus tem algo para dizer à sua igreja, Deus tem algo para dizer para cada um de nós. E se Deus tem algo para nos dizer, é porque Ele se importa com a gente, não é? As pessoas que se dirigem com uma preocupação de trazer uma mensagem para a gente, de falar conosco, é porque de alguma forma se importou com a vida da gente. Quanto mais Deus, quem é Deus, né? Que habita na glória, se preocupa com a gente, se dirige, né? Vem na nossa direção para falar com a gente, para poder instruir a gente. Então Deus tem algo a nos dizer, aquilo que Deus diz é importante, Ele se importa com a gente. E Deus, como está no alto, essa figura, né, que a gente tem, que Deus está acima, que Deus está nos céus, que o trono dele está, né, para além da gente, são palavras que figuram para trazer a verdade de quem? De que quem está no alto enxerga mais de quem está embaixo, não é? Quando a gente está no alto do prédio, a sua visão do bairro, da cidade, é muito maior do que quem está embaixo, não é assim? Então Deus, essa ideia de que Deus enxerga além do que nós enxergamos, que Deus alcança o que a nossa mente não alcança, que Deus percebe aquilo que a gente ainda não percebe. Talvez a gente vai demorar tempo para perceber e Deus já sabe, né? Então essa é uma outra verdade com a questão de Deus dirigir a palavra. Então quando Deus vem dirigir a palavra para a gente, é porque Deus já conhece o todo e a gente não é? Deus já conhece a respeito da nossa vida, e então a gente tem que ouvir. E como a palavra descreve que Deus é amor, isso significa que as palavras que Deus dirige a gente são carregadas de amor. As palavras de Deus para a nossa vida visam o nosso bem, ainda que as palavras de Deus sejam um puxão de orelha, né? Porque o puxão de orelha para o Filho de Deus é uma bênção. É uma bênção quando Deus, antes da gente se arrebentar todo, puxa a nossa orelha para que tenha tempo da gente não cometer, né? É uma bênção. É uma bênção quando um pai avisa ao filho antes que esse filho tome a decisão errada. Pode ser que esse filho não ouça o pai, mas é uma bênção ele ter um pai que se preocupa, que chega para ele, que o alerta, que mostra aquilo que ele não está enxergando, que usa da sua experiência, do seu conhecimento para mostrar algo que ele ainda não tem, dando a oportunidade para ele fazer diferente. Isso é uma bênção. Como às vezes deixa de ser uma bênção quando a gente não tem um pai que se preocupa dessa forma, né? Porque tem pais e pais, né? Pais que não estão nem aí e pais que estão aí e estão avisando, estão preocupados, estão aconselhando. Como existem filhos e filhos, filhos que ouvem e filhos que são rebeldes, né? Mas é uma bênção para a gente ter Deus como pai, um pai que dirige as palavras para a nossa vida. E Deus dirige as palavras para a nossa vida todo dia, todo instante. Falar no contexto da igreja, então, a gente tem quarta-feira, a gente tem quinta-feira, a gente tem sexta-feira, a gente tem domingo de manhã, a gente tem domingo à noite. Quer dizer, veja quanto Deus, nesse pequeno momento, fala com a gente. Fora o que Ele fala no dia a dia, fora o que Ele diz quando você faz o seu devocional, fora o que Ele fala em circunstâncias, fora o que Ele usa pessoas que se aproximam de você e acabam falando coisas que ela talvez nem saiba, mas você já entende que aquilo é uma mensagem do Senhor.
Como Deus é criativo, né? Mas isso mostra esse amor de Deus em vir na nossa direção, palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor foi dirigida a Judá, foi uma preocupação, foi uma ação de amor da vida de Deus para o seu povo. Bom, se é assim, então eu devo fazer o quê? Prestar atenção naquilo que Deus diz, né? Se é tudo isso, e é de fato como a gente está dizendo, a minha parte é prestar atenção naquilo que Deus diz. Parece muito simples, parece muito óbvio, mas é possível entrar, sentar na igreja, abrir a Bíblia, ler o texto, ouvir o pregador e não ouvir o Senhor. É ou não é? É possível eu estar com a Bíblia dentro de casa e não abrir e não ouvir o Senhor. É possível as circunstâncias acontecerem ao meu lado, perto de mim, e eu não interpretar aquilo como Deus respondendo, ou Deus avisando, ou seja, Deus falando com a gente. Tudo isso é possível. Então, não é tão óbvio assim. O nosso coração tem que estar disposto a ouvir o que Deus tem para falar para a gente, porque Deus fala com o ser humano, né? De muitas formas, de muitas maneiras. Então, a primeira ensino é esse, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, para que Joel falasse ao povo. Outro ensino está aí no verso 3. Alguém lê, por favor. Narrai isto a vossos filhos e vossos filhos, o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O ensino aí está muito claro, né? Qual é o ensino aí? Que nós devemos o quê? Contar aos nossos filhos aquilo que Deus fala, né? Contar aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, se a gente tem netinhos, e quem tem bisneto e ainda está lúcido para conversar, e o bisneto está lúcido para entender, a gente tem aí mais essa geração para falar. Ou seja, dia a dia a gente vai contar aos nossos filhos a história de Deus, a história do seu povo, falar da santidade dele, falar da severidade de Deus, falar do amor de Deus, falar dos atos de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar da sua história pessoal com Deus, falar daquilo que Deus diz a respeito do homem. Enfim, nós temos muitas coisas para falar. E não são apenas os nossos filhos sanguíneos, nós temos filhos na fé, né? No qual a gente acompanhou, a gente apresentou o Evangelho, de alguma forma a gente o encaminhou para o caminho do Senhor. A gente tem uma responsabilidade com essa pessoa, assim como Paulo mostra que tinha. A gente tem filhos na fé, e a gente tem os filhos dos nossos filhos, que às vezes também são filhos na fé. Quer dizer, na verdade, a nossa responsabilidade de contar as coisas do Senhor é para todo mundo, mas uma responsabilidade maior pesa sobre a gente para falar para aqueles que estão perto, né? E é engraçado como a gente foge da responsabilidade, porque é mais fácil a gente falar para quem está longe do que para quem está perto. Falar para quem está perto é difícil ou não? É difícil, né? É mais fácil a gente falar para quem está longe, para quem não tem nada a ver com a nossa casa, com a nossa família. Você acabou de conhecer agora, parou no balcão, você encontrou dentro do ônibus, está lá na fila. A gente tem assim, talvez uma desenvoltura maior para falar. Agora, para falar para o pai, para falar para a mãe, para falar para o filho, para falar quem está perto, é mais difícil. E aqui vem a palavra dizendo, para dizer, narrar isso aos vossos filhos, que os vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Então fica esse desafio para a gente. No verso 4 tem outro ensino, que Deus nos avisa sobre a invasão do inimigo, né? A Bíblia fala isso, não fala? No verso 4 aqui, a mensagem é falando, olha, narrem que o gafanhoto cortador comeu aquilo que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Aqui há uma interpretação que não se sabe se são as fases do gafanhoto desde que nasce e vai passando por essas fases, ou são espécies de gafanhoto diferentes. Mas seja o que for,
a situação não é boa. Aqui a situação é uma situação de perda, é uma situação de uma invasão, uma nuvem de gafanhoto que vem assim lambendo, comendo tudo que tem pela frente. Então a cena não é boa, né? A situação não é boa. Então Deus nos avisa da invasão do inimigo, né? Jesus disse que no mundo a gente teria aflição. Não é isso? Jesus nunca enganou ninguém, disse: olha, o mundo é o seguinte, a gente vai encontrar as pedras no caminho, né? Tem dia que o sol vai ser ardido, né? E daí ele também disse o seguinte nessa realidade, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E grande parte da nossa aflição também está nessa situação, né? Porque a nossa luta, Paulo diz que não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, potestades, né? Isso, contra os inimigos espirituais que atuam e a gente não enxerga. Então veja só, Paulo diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, contra as estratégias do diabo, contra os planos que ele arquiteta. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja só, aí você diz: mas a minha briga é com uma pessoa que me faz mal. Sim, a pessoa que faz mal é o que você enxerga. O que você não enxerga é a influência que ela está recebendo para o mal. Porque se ela está recebendo uma influência para fazer o mal para você, essa influência não vem de Deus. Essa influência vem das regiões celestes, das forças espirituais do mal. Não é isso? Porque uma pessoa que se propõe a fazer mal para outra, está se propondo contra o amor. E se está se propondo contra o amor, está se propondo contra o Evangelho. E se está se propondo contra o Evangelho, ela está contra Cristo e o que o Cristo ensinou. Ora, se ela está contra Cristo, ela é anticristo. E se é anticristo, pertence naquele momento a sua atitude é uma atitude ligada ao mal, sofrendo essa influência no coração. E aí o que acontece? Se ela faz isso, é porque ela alimentou ressentimento, ela alimentou amargura, ela alimentou mau pensamento, ela planejou, ela arquitetou: quando eu encontrar eu vou fazer isso, também vou contar esse segredo para fulano, e ela vai arquitetando uma coisa ruim, e a influência não é de Deus, né? É um casamento entre a carne e a ação do inimigo, né? Então é isso que Paulo está dizendo. O que nós vemos é a pessoa, e nós temos que aprender a enxergar o que está por detrás disso. Porque quando a gente também enxerga o que está por detrás disso, a gente consegue orar por essa pessoa pedindo o bem para ela. Agora, se você enxergar só a pessoa, você fica com raiva, nem ora por ela. Mas se você olha e fala: Deus, liberta essa pessoa dessa cegueira, dessa atitude, desse ressentimento, dessa amargura, você ainda consegue, movido pelo amor, orar pelo teu inimigo, aquele que levantou como seu inimigo. É isso que Jesus ensina, né? Mas quando a gente olha a pessoa, aí você fica com bronca e você não ora. Por isso que a palavra vem ensinar para a gente olhar além daquilo que a gente enxerga, né? Porque também nos ajuda. A Bíblia fala das lutas visíveis e invisíveis. Ele diz assim, que Cristo nos deu vida, estando mortos os nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele diz que no tempo em que a gente estava morto no nosso delito e pecado, no tempo que a gente estava afastado de Deus, no tempo que a gente não queria nem saber qual era a vontade de Deus, no tempo que a gente queria fazer o que dava na nossa cabeça, e o que dava na nossa cabeça era só porcaria. Então o que acontece? A gente estava recebendo a influência do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então isso é importante para a gente saber do que nós fomos resgatados, né? Porque o homem não gosta de ouvir que antes da sua conversão, antes dele se entregar a Cristo, ele estava sob a influência do inimigo. Ninguém quer aceitar isso, mas a Bíblia diz que é assim. É assim. Se está numa atitude de desobediência,
está sob a influência do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Né? Então essa é a realidade. E mais, apesar de tudo isso, tem uma palavra muito boa para a gente, que Paulo diz, que nada pode nos separar do amor de Deus. Daí ele vai dizer assim, olha, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez alcançado, somos protegidos pelo Senhor desse lixo todo. Né? Somos protegidos, não é que a gente não pisa na bola, é que sem a proteção dele, nós não temos ideia de como nós seríamos invadidos na nossa alma. E não tenha dúvida, você só não é invadido por um enxame de gafanhoto do mal, porque Deus disse, esse não, esse é meu. Né? A gente poderia ser invadido na nossa mente, no nosso sentir, né? Mas somos protegidos. Verso 4 ainda diz o seguinte, que eu devo tentar ouvir a voz de Deus, do amor de Deus, na palavra, e quando as coisas estão boas, e não somente na dor. Porque às vezes a gente ouve o Senhor só quando a coisa não tem mais jeito, só quando a ferida está assim aberta, sangrando, só quando estamos no pior. Aí é que a gente vai parar para procurar, parar para ouvir, quando a gente também nessa situação larga a mão de vez. Mas não é assim? Muitos só vêm para o Senhor na dor, né? Só quando não tem mais jeito, aí lembra que tem Deus. Ainda é uma ação graciosa de Deus dando essa oportunidade, mas é muito melhor eu ouvir o Senhor enquanto as coisas estão boas. É ou não é? É muito melhor ainda quando o sofrimento não chegou. É muito melhor ainda quando eu não estou sendo disciplinado pelo papai. É muito melhor eu ouvir o pai antes de ter que ser disciplinado por ele. Não é isso? E o Senhor fala com a gente, como a gente disse, antes que a disciplina venha. No verso 5 ao verso 13, tem uma série de narrativas aí, falando da assolação na terra, fala da macieira, não é isso? Fala da figueira, da videira, depois fala que a mulher, a virgem chora pelo seu marido, da mocidade, quer dizer, um luto dentro de casa, enfim, fala dos manjares, já não tem mais sacrifício, porque já houve a destruição do templo, quer dizer, uma série de descrições de perdas, né? Então, o que Deus está falando aqui antecipadamente? Deus, por meio da sua palavra, nos avisa acerca da consequência do pecado na nossa vida. Não é isso? Da rebeldia e da desobediência. É uma lei espiritual, uma lei da vida, plantou, colhe. Desobedeceu, vai sofrer consequência da decisão. Não tem jeito. Né? Isso é muito importante para a gente saber onde que a gente está colocando o nosso pezinho, aonde é que a gente está colocando o nosso pensamento, onde é que a gente está colocando o nosso sentimento, onde é que a gente está propenso a tomar atitude. Estou prestes a tomar uma decisão, aonde é que eu estou pondo o meu pé? Porque se for algo que simboliza, que significa desobediência, rebeldia, caminho torto, contrário à vontade de Deus, não tenha dúvida, por mais gostoso que seja, a gente vai pagar o preço disso. Então Deus avisa antes, né? E assim, quem viveu um pouquinho mais, né, sabe que não tem jeito, é assim mesmo, né? E como a gente falou domingo, e também não tem nada que fique oculto. Pode ser que fique oculto por bastante tempo, mas um dia a verdade aparece, né? Não tem como. Você pode enganar uma pessoa, essa pessoa morrer, ela nunca saber que você enganou, mas um dia alguém saberá que você a enganou, e o negócio vai surgir. Não tem jeito, a verdade prevalece, não é? Não há nada que fique oculto. Deus faz com que a verdade apareça. Deus faz com que aquilo que está oculto surja. Então não tem jeito.
tudo aquilo que é contrário, que é pecado, é rebeldia e desobediência, nós vamos pagar o preço disso. E o preço disso é sofrimento. Pode ser que no momento em que você decidiu, aquilo é muito bom, aquilo é muito legal. Não precisa ser nada com relação à área sexual, porque a gente já pensa nisso. Pode ser qualquer outra coisa, porque é gostoso pensar mal do outro, é gostoso falar mal do outro, é gostoso a gente encontrar um aliado para a gente e a gente ficar tricotando e fritando a pessoa, cutucando a pessoa. Dá vontade de fazer isso. Mas, gente, é um mal danado para a alma, né? É um mal, é um tempo perdido que a gente tem na vida. E depois vai saindo as consequências disso. Alguém sabe o que você falou, você vai dormir aí já ansioso, já não dorme por causa daquilo, tem que conviver com aquela ira, com aquele desagrado. E é assim, você já viu? Tem nome que não significa nada assim pra gente, nem ruim nem bom. Mas se você conheceu, por exemplo, vou dar um nome aqui, o Henrique, que foi um cara safado, um cara que aprontou com você, um cara que você ouve a palavra Henrique, pronto, você já lembra do fato. E às vezes você até não gosta mais dos outros Henriques por causa daquele Henrique. Não, a gente não é assim, né? Então veja o mal que isso traz para a alma da gente. Os outros Henriques não tem nada a ver com aquele Henrique, né? Mas a gente tem essa propensão. Então o que acontece? A gente tem que se livrar dessas coisas do coração, que são movidas pela desobediência, pela rebeldia. Aí se diz, onde está a desobediência disso? Olha, Deus diz o que pra gente? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Isso é perdão? Esse alimentar no coração da bronca do Henrique, do ódio do Henrique, é perdão? Então é desobediência. Sim ou não? Vamos pagar o preço. O Evangelho é assim. O Evangelho não fica passando a mão na cabeça da gente assim, ó. Ele vem para chacoalhar mesmo, para fazer a gente enxergar, né, as coisas. E Deus não é também de ficar falando as coisas veladas, não. Ele já vai e mostra no coração logo o que é que ele está falando. Então, quanto antes a gente se submete à voz de Deus, melhor, né? Por isso que por meio da palavra ele avisa as consequências do pecado na nossa vida. E no verso 8:14, o último ensino que eu quero trazer aqui, o verso 8 diz o que aí? Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de saco. Chora junto com ela que perdeu. Aí a gente fica pensando, como é que a virgem chora pelo marido? Se ela tem marido, já não é virgem, né? Mas a situação dela é uma situação como se fosse, porque agora ela não tem mais o marido da mocidade. Essa é a ideia. Perdeu o amor da vida dela, perdeu aquele que se tornou um com ela. E se ela perdeu aquele que se tornou um com ela já não é mais um, ela é metade. E ficar pela metade é a coisa mais difícil para a gente, é ou não é? Como é dolorido você ter se tornado um e depois ficar pela metade. É difícil, né? Então veja, o verso 8 diz isso, lamenta, chora. No verso 14 diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, Deus nos dá a chance da gente recomeçar mediante o arrependimento. Porque o pano de saco é a tristeza pelo erro, é o choro pelo pecado, é o reconhecimento de que pisei na bola, entendeu? É logo encarando essa situação, dando razão para Deus e consertando. Deus dá essa chance para a gente. O arrependimento soa ruim para a gente, mas o arrependimento é uma bênção, porque o arrependimento é a mudança da situação, é a mudança do pensamento, é a mudança do sentir, é trazendo a gente de volta para o caminho do Senhor, chorando por aquilo que a gente fez de errado, reconhecendo, se envergonhando por aquilo que fez de errado. Não é pelas consequências, é pelo erro. E aí a gente se arrepende e recomeça, né? Começa de novo. Então é uma bênção. Então a gente deve sentir tristeza pelos nossos erros e não se conformar.
Tem uma frase que a gente vê às vezes o povo de Deus usando: ah, Deus sabe que a gente é humano. Cuidado com isso. Deus sabe de fato que a gente é pó, né? Mas eu posso me esconder atrás dessa verdade para dizer: ah, não, eu pisei na bola, mas Deus sabe que eu sou humano. Deus sabe que a gente é humano, mas nos deu condições para ser transformado, né? Outra coisa: ah, o amor de Deus é incondicional para nos receber. Ele nos recebe do jeito que nós estamos, no meio da lama, sujo, vida torta, seja a pior coisa que você fez na vida, Deus te recebe, para você não continuar mais daquele jeito. Ele nos recebe do jeito que tiver, cheirando chiqueiro, como o filho do pai, lá do filho pródigo da parábola, cheirando chiqueiro, mas daí troca a nossa roupa. Então, o amor de Deus é incondicional para nos receber, mas depois o amor de Deus é transformador, né? E a gente às vezes fala assim: ah, Deus sabe que eu sou um ser humano, que eu sou isso aqui mesmo, e aí eu fico me escondendo, me conformando com os meus erros. Não vai haver arrependimento, né? Então o arrependimento é uma coisa importante. Então o desejo, por exemplo, você tem desejo de muita coisa para a sua vida. Se a gente fosse falar aqui, qual o seu desejo, o meu desejo, né? Então a gente tem um monte de coisa. Mas eu pergunto: será que a gente tem desejo de confessar os nossos erros? Você já parou para pensar isso? Você já sentiu vontade de chegar para Deus e falar assim: hoje Deus, eu vou aqui hoje tomar um banho espiritual, né? Eu vou aqui me limpar, eu vou aqui reconhecer tudo, tirar todos os carrapichos que tem em mim aqui com o Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Faz, né? E a Bíblia fala para a gente buscar o arrependimento. O que é buscar o arrependimento? Justamente isso. É um autoexame na presença de Deus, tomando consciência do erro e se limpando, fazendo uso do perdão dele, da graça dele, para levantar melhor. Mas a gente não faz isso. Agora a gente apresenta uma lista de desejos para o Senhor: eu quero carro, eu quero casa, eu quero saúde, eu quero isso para fulano, eu quero, a gente sabe, mas a gente não tem desejo de arrependimento, de se tornar uma pessoa melhor, de virar gente, né? Por quê? Porque a gente já se acha que a gente já está nessa condição, e não é, né? Então Deus dá essa chance para a gente. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, vou parar, deixar essa mensagem para a gente. Por quê? Para a gente pensar naquilo que hoje a gente falou aqui numa frase. Examina bem onde você está pondo o seu pé, né? Examina bem a decisão que você está tomando. Examina bem aquilo que está te fazendo pronto para fazer algo. Antes de fazer, vê se isso não é um caminho de desobediência, vê se isso não é um caminho de rebeldia. Se for, não acabou a sua vida, só começou. Se arrependa, confesse para o Senhor, se limpe, busque arrependimento e recomeça, né? Mas tem que ser sincero. Toda vez que a gente consente com o erro, o primeiro a ser machucado é a gente mesmo, né? Porque o que se estabelece em nós é o erro. A gente se torna cúmplice das trevas, como diz Paulo na carta aos Efésios. E nós somos filhos da luz. Não é porque nós somos perfeitos, é por causa daquilo que Jesus fez na nossa vida. E que consente com o pensamento, com o sentimento. Aí é o interior, né? Já bagunçou tudo. Então, como o tom de Joel é um tom de chamada para o povo ao arrependimento, eu pregando a palavra hoje tenho que ser fiel ao que Joel está fazendo. A chamada para a gente ver aonde a gente está colocando o pé da gente. O que a gente está alimentando aqui dentro do coração, né? Se você lá no fundo, a gente sabe se é uma coisa que agrada a Deus ou não. Se não é, abandona isso daí, porque não vai acabar bem. É um caminho de tristeza para a gente, de consequência ruim. Amém? Vamos orar?
Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, porque o Senhor fala conosco, fala com o ser humano, fala com os seus filhos, fala com o seu povo, porque o Senhor ama, porque o Senhor é um pai que quer ver seus filhos bem. O Senhor deseja dar coisas boas para nós. E hoje a palavra vem para a gente examinar, tomar cuidado antes de fazer aquilo que o nosso coração está propenso a fazer, examinar se te agrada, porque não há nada melhor do que andar junto com o Senhor, sabendo que estamos te agradando, estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja, porque o que o Senhor deseja nunca será algo ruim, sempre será o melhor para a nossa vida. Obrigado, Deus, ministra essa palavra no nosso coração, faz crescer dentro da gente essa palavra a ponto de nos transformar, se for esse o caso. Em nome de Jesus, leva-nos agora para a nossa casa debaixo da tua proteção, dá-nos uma noite de descanso, refaz a nossa força, para que amanhã a gente levante bem pertinho do Senhor e enfrente com o Senhor o dia que o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.